Bom dia, pessoal. Sou eu, Mariana Volpe, vim aqui apresentar um artigo hoje na reunião. Sou aluna de iniciação científica do grupo, né, orientada pela professora Ana Maria Siriani. E eu trouxe um artigo que ele tem alguns aspectos bem semelhantes ao meu projeto de iniciação científica. Então, eu vou falar sobre o artigo, depois eu vou falar sobre o meu projeto e fazer alguns paralelos. Esse artigo, ele fala de testes de performance biomecânicos para membro superior e força isocinética do ombro em atletas de colisão e de contato. Bom, esportes de colisão e de contato, eles são definidos, primeiramente os esportes de colisão, como modalidades em que os atletas eles propositalmente atingem ou colidem com outros atletas ou objetos inanimados. Então, como, por exemplo, o futebol americano e o rugby. A colisão, ela é assim, uma parte sistemática do esporte. Não tem esporte sem colisão. Então, é tudo bem intencional e é muito frequente aí na prática desses esportes. Enquanto os esportes de contato, eles têm razoavelmente bastante contato entre os atletas e objetos inanimados, mas eles são menos propositais, digamos assim, e acabam acontecendo com menos força que em esporte de colisão. Então, alguns exemplos de esporte de contato são o basquete, o futebol normal, em que há o contato, mas ele não é tanto parte integrante do jogo como é nos esportes de colisão. E esses esportes, eles demandam muito força de membros superiores para movimentos como o tackle do futebol americano, que é quando você tem que derrubar o seu adversário. Então, eles vão com bastante força, assim, com os membros superiores para derrubar o adversário, e isso demanda bastante aí da parte superior do corpo, porque o tamanho dos atletas é basicamente, né, uma cadeia fechada. Aqui tem um outro trecho de vídeo que cada vez que repete, você olha um lugar diferente, está acontecendo uma coisa diferente, mas você vê que tem várias duplas de jogadores se peitando ao mesmo tempo, sempre usando o membro superior. E aí, por causa disso, o que acontece? Tem muitas lesões do ombro nesse tipo de esporte, né, esporte de colisão e contato, e tem altas taxas de relesão entre os atletas que passam pelo procedimento cirúrgico de estabilização glandular. E aí, o que acontece? O retorno ao esporte, ele varia, né, entre 3 a 9 meses após a cirurgia, e os cirurgiões, eles se baseiam no exame físico e na decorrência, na passagem do tempo, e acabam não utilizando testes de performance e esportes específicos. E o que tem os testes de performance? Eles seriam uma adição muito interessante para esse retorno, esses critérios de retorno ao esporte, porque eles adicionam um feedback adicional essencial, né, quanto à viabilidade do retorno ao esporte. Aquele atleta vai conseguir voltar a realizar aqueles movimentos que o esporte demanda? Então, é isso, né? Os critérios para retorno ao esporte, eles têm que refletir as demandas particulares daquele esporte. Então, aqui, por exemplo, a gente vê esse atleta fazendo um treino que, na hora do jogo, ele vai fazer isso contra outro jogador, né? Ele precisa dessa força no braço aí para fazer aqueles embates e o tackle. Falando um pouco mais sobre os testes funcionais para membros superiores, eles avaliam a função geral e trazem informações sobre movimentos especializados em alguma modalidade esportiva, algum exercício ou até mesmo ocupações, né, de trabalho. Mais especificamente do esporte, eles mimetizam as atividades esportivas e ajudam a identificar variáveis modificáveis que se relacionam com fatores prognósticos e retorno ao esporte. E existe, assim, um grande movimento para criar uma bateria de testes para membro superior que avalia a performance como um todo em diferentes aspectos. Então, que conseguiria abordar força, resistência, potência, cadeia aberta, cadeia fechada, e trazer uma visão integral, uma visão profunda da função do membro superior e do ombro do atleta. Bom, esse estudo tem 3 objetivos. Primeiramente, avaliar a confiabilidade de 3 testes de performance física para membro superior. Verificar se existe uma associação entre dinamometria isocinética e os testes de performance, e estabelecer um perfil normativo descritivo das forças verticais de reação do solo desses testes de performance. Tudo isso em um coorte de atletas de contato, colisão, não lesionados. É um estudo transversal dividido em 2 subseções. O estudo de confiabilidade interdia de 3 testes de performance, que eu não vou dar tanto enfoque nele, porque
A confiabilidade do teste que eu vou usar no meu projeto já foi feita e eu não vou realizar isso na minha iniciação científica. O que mais interessa para a gente, no caso, é a análise descritiva e de correlação entre a dinamometria isocinética e os testes de performance. Então, é um coorte de atletas de colisão e contato não lesionados, que é uma amostra de conveniência de indivíduos do sexo masculino de 18 a 40 anos de idade que praticam esporte de colisão e contato competitivos localmente, lá na Irlanda, onde foi realizado o estudo, e deveriam ser cadastrados em entidades esportivas, então deviam ser federados, né, nesses atletas. E eles eram excluídos do estudo caso tivessem alguma patologia sintomática de membro superior ativamente manejada nos últimos 6 meses ou alguma cirurgia nos últimos 12 meses. Ou alguma condição de saúde que explique redução na força do ombro, como alguma condição neurológica, uma artrite reumatoide, por exemplo. Aí o estudo foi realizado de que maneira? Primeiro eles mediam a altura, o peso e definiam o membro dominante do participante, né, definido como o que ele usa para fazer os arremessos na modalidade esportiva dele. Eles passavam por um aquecimento padronizado, que era 2 minutos de corrida leve, 5 agachamentos com o peso do corpo e 20 rotações internas e externas do ombro a 90 graus de abdução com uma resistência elástica leve. Em seguida, faziam os 3 testes, que eu vou explicar mais a seguir. Passavam pela medida do isocinético e, para o estudo de confiabilidade, eles repetiam a mesma avaliação com um intervalo de 2 a 9 dias para, enfim, fazer o teste da confiabilidade. E essa ordem, ela era completamente padronizada e todas as coletas seguiam exatamente a mesma ordem. Sobre os testes de performance do membro superior, eles usaram um marcador refletivo em C7. E nas fotos do estudo, eles têm vários marcadores colados em diferentes pontos, só que eles só falam sobre o ponto de C7. Então, talvez eles usaram esse dado para outro estudo, enfim. Mas eles tinham esses marcadores, marcador refletivo em C7, eles tinham um sistema de análise de movimento sincronizado com 2 plataformas de força, que estaria ali sobre as mãos do participante, que coleta os dados das forças verticais de reação do solo durante os testes. Então, o que são os testes? Primeiro, é o Counter Movement Push-Up, que ele sai de uma posição de prancha, com uma mão em cada placa de força, aqui na imagem, assim como na imagem, com as pernas esticadas, o tronco esticado, os pés juntos. Aí, ele era instruído a usar um contramovimento, então dar uma caidinha para dar impulso para ele explodir para longe do solo o mais rápido possível, saindo do chão com os cotovelos completamente estendidos. E a aterrissagem era livre. E depois, no final do movimento, ele devia retomar a posição inicial estendida. Depois tinha o press jump, que vinha da mesma posição inicial, só que ele abaixava para uma posição de flexão, até o pesquisador dar o sinal e aí ele explodia para longe do solo sem um contramovimento. Então, ele não podia dar aquele impulsozinho, aquela quicadinha antes de subir. Se ele desce, eles repetiam, porque não era válido. Também não tinha instrução sobre aterrissagem e voltava para o ponto inicial. E depois, o box drop land, que era na mesma posição inicial, porém com as mãos em cima de 2 steps. E aí ele tinha que cair para o meio dos steps e se desacelerar o mais rápido possível, aterrissando nas placas de força e depois retornando à posição inicial dos cotovelos estendidos. O dinamômetro isocinético, eles fizeram as medidas da força de rotação interna e externa do ombro nas contrações concêntricas a uma velocidade angular de 90 graus por segundo. E também padronizaram a ordem, era sempre o membro não dominante antes. Era realizado na posição supina, né, deitado de barriga para cima, com 90 graus de abdução do braço, e uma amplitude de movimento de 90 graus para rotação externa e 60 graus para rotação interna. Aí primeiro tinha um aquecimento, 1 minuto de descanso, e aí 2 séries realmente contabilizando os valores com 1 minuto de descanso entre elas. Bom, como que eles utilizaram esses dados? Eles utilizaram, né, aquele marcador de C7 e eles basicamente monitoravam a variação de altura, né, a velocidade, a altura máxima que ele chegava, a velocidade que ele subia, descia, acelerava, desacelerava. E aí no Counter Movement Push-Up, eles consideraram a fase de decolagem desde o contramovimento para baixo até o instante da subida e dividiram em 3 subfases. A aceleração excêntrica, a desaceleração excêntrica, de onde eles tiraram o impulso, pegando a área
sob o gráfico das forças verticais de reação do solo. Então, eles integraram ali, pegaram o valor do impulso, e tinha a fase concêntrica também. O press jump, pegaram também a fase de decolagem desde a iminência do movimento vertical para cima até o instante da subida, que é totalmente concêntrico, e eles pegaram o impulso também, e extraíram o pico de força de cada braço durante a fase de decolagem, né, desses dois. E aí a fase de aterrissagem foi considerada os primeiros 2 segundos após o instante da aterrissagem, onde as forças de reação do solo eram maiores que 10. Pegaram o pico de força da aterrissagem no counter movement push-up e o pico de força na aterrissagem e o impulso no box drop land. Aí, só para ficar mais claro, lembrando que o counter movement push-up era uma subida e uma descida. Não, mentira. Era uma descida e uma subida. O press jump era só uma subida. E o box drop land era só uma descida. Então, por isso que fizeram essa distinção aqui da decolagem e da aterrissagem. Aí, depois que eles pegaram esses valores de força e impulso, eles dividiram pelo peso dos participantes antes de realizar as análises, e eles estabeleceram assimetrias entre os membros, né? Porque trazendo um valor normativo entre o membro dominante e não dominante para um coorte não lesionado, né? Então, meio que para trazer essa ideia de qual assimetria ainda é saudável. Na dinamometria isocinética, eles fizeram correção gravitacional para os torques, eles registraram pico de torque da rotação externa e interna e assimetrias absolutas entre os membros. Aí, na análise estatística, eles testaram as variáveis com esses testes para distribuição normal e homogeneidade de variância, e como não foi identificado, eles usaram modelos estatísticos paramétricos. O coeficiente de correlação os coeficientes de correlação intraclasse com o intervalo de confiança de 95% para quantificar a confiabilidade, e o coeficiente de correlação de Pearson para investigar as associações entre as variáveis de assimetria isocinéticas e das forças verticais de reação do solo. Então, essa aqui foi a amostra de atletas. Foi um pouco diferente para o estudo de confiabilidade e para o estudo de correlação. Mas aí você via que tinha aqui diferentes modalidades. Essa aqui é o futebol gaélico, que é uma mistura do futebol normal com rugby, que só tem na Irlanda. Tipo um futebol mais violento, assim. Rugby, futebol, MMA, tinha poliatletas, tinha um outro esporte que chama hurling, que eles correm lá com um pedaço de pau, parece um pouco aquele cricket também. Basquete e hóquei de campo. Então, era uma mistura, assim, de esportes que entram nessa coisa de contato e colisão, mas são, né, distintos. Tinha nível recreacional, semiprofissional, e eles também dividiram, né, pela dominância. Esses foram os valores normativos que eles encontraram para membro dominante, não dominante e para assimetria absoluta entre os membros. Então, eles consideraram aqui, né, para cada teste, o counter movement push-up, press jump, o box drop land, considerando os picos de força na decolagem, aterrissagem, a altura, a aceleração excêntrica, o impulso concêntrico, enfim. Todos esses dados que estão aí na tabela. E aí, aqui eles trouxeram a correlação entre os dados dos testes com o pico de torque da rotação interna e rotação externa. E aí, aqui a gente tem a tabelinha dos coeficientes de correlação, que mostra, né, a classificação de muito fraco, fraco, moderado, e a gente vê que todas as correlações aqui foram bem fracas e não mostraram, assim, que existe uma correlação entre esses testes e as medidas da força isocinética. Bom, e aí na discussão, os autores trouxeram que esses testes propostos, eles avaliam a função neuromuscular, incluindo a atividade concêntrica e excêntrica, as assimetrias na aterrissagem, e eles auxiliam na identificação de fatores modificáveis relacionados com o retorno ao esporte. E não foi estabelecida a correlação entre os picos de torque e as performances nos testes funcionais. E, assim, eles viram isso como uma coisa positiva, que significa que esses testes funcionais, eles trazem algo a mais que não é avaliado pelo isocinético. Então, é uma coisa que adiciona mais aspectos a uma avaliação do complexo do ombro do atleta e não traz informações redundantes, digamos assim. E eles não demonstraram, né, correspondência com a força rotacional, porque eles falam assim que é um pouco lógico que
a força do manguito não tem a ver com essas forças no plano horizontal, só que existe registros na literatura de atividade eletromiográfica do manguito rotador nesse tipo de atividade. Tem a hipótese de que ele apoia a articulação do ombro, impedindo que os motores primários da flexão do húmero transladem a cabeça anteriormente na glenoide. Dá uma estabilização ali do complexo do ombro para esse movimento. Entre as limitações do estudo, eles citam o resultado limitado a uma amostra saudável de atletas de diferentes modalidades. Então, claro que dependendo da lesão, os valores vão ser diferentes, o prognóstico vai ser diferente, enfim. E a amostra deles foi bem esquisita, né? Assim, uma amostra que tem jogadores de futebol gaélico e rugby e MMA. O quão normativos são esses dados, né? Que podem ser usados como referência para outra pessoa que tem uma amostra parecida. Eu acho que ninguém vai ter uma amostra parecida, principalmente porque esse futebol irlandês aí, ele não tem fora da Irlanda, mas enfim. Eles comentam que eles trouxeram apenas dados cinéticos e não cinemáticos, que acabam não considerando a capacidade de absorver energia e distribuir as forças nas tarefas de aterrissagem. E outra coisa que eles não citaram como limitação, mas eu achei bem esquisito, é que eles inventaram esses testes e chamaram de testes funcionais. Só que uma premissa dos testes funcionais que eles escolheram não incluir é a praticidade e a fácil realização em qualquer ambiente clínico, assim, de beira de quadra. Então, eles citaram o CKC, por exemplo, o Y-teste de membro superior, só que o teste que eles inventaram do nada precisa de um sistema de 10 câmeras de análise de movimento e de placa que pega a força de reação do solo. Então, eu não sei se entraria tanto no rol de testes funcionais para membro superior como os outros testes que a gente já conhece. E as conclusões, né, foram que os testes funcionais oferecem uma avaliação da performance que simula a dinâmica em cadeia fechada vivida nos esportes de colisão quanto a quedas e distribuição de forças. Não houve correlação significante entre os testes e a força muscular de rotação interna e externa. São necessários mais estudos para representar uma população lesionada. E os testes devem ser utilizados em conjunto com outras medidas da função do ombro, como força, amplitude de movimento e o senso de posição articular, trazendo uma visão ampla dos componentes relevantes para a manutenção da estabilidade do ombro. E eu deixei um pouco de lado, mas a parte da confiabilidade acho que deu boa a excelente, foi estabelecida bem aí esse aspecto do estudo. Só que também quão reproduzível são esses testes no ambiente clínico esportivo, sabe? Eu fiquei com essa pulguinha atrás do orelha. Bom, sobre o artigo é isso.